ainda na bacia do rio Maracujá, porém agora no seu mais alto curso, junto ao seu divisor com a bacia adjacente, vamos tratar aqui de um possível processo de captura fluvial. Saímos então do ponto 14, o contato entre as unidades do embasamento cristalino e das supracrustais. Vamos agora então para as cabeceiras do rio Maracujá, junto a um outro afluente do Rio das Velhas, o Ribeirão do Mango. Um trecho do divisor desses dois cursos d'água é bastante rebaixado, parece indicar então um processo de captura fluvial ainda em andamento. O deslocamento entre esses dois pontos então é pequeno, porém com um ganho significativo de altitude, saindo aí de cerca de 1152 até 1364. As unidades litológicas aqui são basicamente pertencentes ao supergrupo Minas. E é nesse contexto de litologias associadas ao grupo Piracicaba que parece estar ocorrendo então um processo de rearranjo de drenagem com captura fluvial de parte da bacia do rio Maracujá para sua bacia adjacente à bacia do Ribeirão do Mango. Quando observamos aqui o divisor comum dessas duas bacias, em um determinado trecho, esse divisor basicamente desaparece. As altitudes saem então de cerca de 1.386 metros, nesse topo mais elevado, e vão reduzindo até cerca de 1.260 metros, quando depois voltam a subir. Nessa direção, a drenagem vai para o Ribeirão do Mango, nesta direção segue para o rio Maracujá. Então, toda essa porção central está em litologias do grupo Piracicaba, na parte mais alta, os Itabiritos da formação Cauê, na frente da serra voltada para o embasamento, o grupo Nova Lima, e lá embaixo, na área mais rebaixada, na frente, os granitos ignais do embasamento cristalino. Fazendo um perfil longitudinal, então, seguindo em direção à bacia do Rio do Mango, fica nítido que não há qualquer divisor morfológico, qualquer interflúvio significativo entre a bacia do rio Maracujá, mais ou menos daqui para cá, e a bacia do Ribeirão do Mango. Então, esse afluente do Ribeirão do Mango conseguiu ir rebaixando o interflúvio entre essas duas bacias e está num processo, então, de rearranjo, de reajuste da drenagem nessa porção, capturando áreas da bacia do rio Maracujá. Então, o processo está em curso, e essa pequena porção da bacia do Maracujá tende a ser desviada, então, na sua trajetória, passando a drenar para a bacia do Ribeirão do Mango. Quando nós olhamos para a bacia do rio Maracujá, ela tem um relevo bem menos encaixado, nos vales bem menos encaixados que a bacia do Ribeirão do Mango. Aqui na bacia do Ribeirão do Mango, então, é mais perceptível um vale bem mais encaixado, o que nos diz que essa drenagem, então, da bacia do Mango tem maior poder de incisão vertical, tem maior poder de dissecação que a bacia vizinha, a bacia do rio Maracujá. Como elas são adjacentes, estão lado a lado, a bacia mais agressiva vai recuando suas cabeceiras de maneira mais acelerada, fazendo com que o divisor entre as bacias migre. Em determinados pontos, a drenagem consegue romper esse divisor e interceptar a drenagem da bacia vizinha, levando então à sua captura. Esse mapa mostra então a bacia do rio Maracujá até o Rio das Velhas. Sua bacia vizinha, a bacia do Ribeirão do Mango, na realidade é um afluente da bacia do Ribeirão Sardinha, por sua vez, afluente do rio Itabirito. Então, há alguns fatores que podem explicar essa diferença no poder de dissecação da bacia do Ribeirão do Mango em relação à bacia do rio Maracujá. A primeira delas tem a ver
com a diferença de gradiente geral entre essas duas bacias, né, entre essas duas áreas. Vamos comparar. O Rio das Velhas, que é o nível de base principal para as duas bacias, tem uma grande ruptura de declive ao longo de seu perfil longitudinal, próximo à represa de Rio de Pedras, em Acuruí. O Rio Maracujá também tem algumas inflexões em seu perfil longitudinal e chega no Rio das Velhas a montante dessa ruptura de declive. Enquanto o Ribeirão do Mango tem um perfil longitudinal bem mais suave, bem mais côncavo, e chega no Rio das Velhas a jusante dessa ruptura de declive. O resultado é que a bacia do Rio Maracujá tem cerca de 120 metros a menos de gradiente que a bacia do Ribeirão do Mango. Então, ambas dividem, dividem o mesmo divisor, então tem suas nascentes posicionadas a uma altitude semelhante, porém o ponto final, no nível de base de cada uma delas, é bem diferente. O Ribeirão do Mango, então, tem cerca de 120 metros a mais de gradiente que a bacia do Rio Maracujá. Além disso, a sua forma côncava, do seu perfil longitudinal, mostra que essa drenagem tem sido mais eficiente no sentido de ajustar o seu curso d'água, ajustar o seu perfil ao nível de base que a bacia do Rio Maracujá, em que esse perfil tem várias convexidades. Um outro fator é de ordem litoestrutural. A bacia do Rio Maracujá ela drena de modo discordante, como nós vimos, a sinclinal Dom Bosco, cortando litologias resistentes, principalmente, nesse caso aqui, itabiritos e quartzitos. O afluente do Ribeirão do Mango, por sua vez, drena uma direção mais ou menos perpendicular em litologias friáveis. Neste caso aqui, em uma litologia bastante friável. Quando olhamos para o mapa geológico de uma maneira geral, tanto o Rio Maracujá quanto o Ribeirão do Mango atravessam as mesmas unidades. Saem do grupo Piracicaba, cruzam o grupo Itabira e depois cruzam o grupo Nova Lima, do supergrupo Rio das Velhas. Porém, na escala de detalhe, quando vamos ver as rochas afloradas em cada uma dessas gargantas epigênicas, elas são bem diferentes. O Rio Maracujá, ao atravessar essas unidades, passa por itabiritos e quartzitos, as rochas mais resistentes nesse contexto quadrilátero ferrífero. No caso do Ribeirão do Mango, apesar de serem as mesmas unidades litoestratigráficas principais, na escala de detalhe, atravessa essas unidades em litologias frágeis, como dolomitos, como xistos e filitos. Então, há um controle estrutural, litológico, que acaba favorecendo com que a bacia do Ribeirão do Mango consiga, num processo de erosão regressiva, rebaixar o seu alto curso mais proporcionalmente em relação ao seu baixo e médio curso. No caso do Rio Maracujá, como há um degrau no relevo nessa passagem, em função de uma resistência maior dessas litologias, sua cabeceira tem uma dissecação bem mais lenta em relação à bacia vizinha. O resultado, então, é que a expansão da bacia do Ribeirão do Mango acaba tomando áreas da bacia do Rio Maracujá. Além disso, esse afluente então do Ribeirão do Mango, como disse, drena, disseca uma estrutura, uma rocha bem mais friável. Nesse caso aqui, nesse sentido que esse afluente do Ribeirão do Mango está desenvolvendo, está recuando suas cabeceiras, são encontrados quartzitos ferruginosos. Essa zona bastante antropizada no alto curso do Rio Maracujá, nessas cabeceiras compartilhadas, são de quartzitos ferruginosos que estão associados aqui a topázios. Então, são áreas que foram bastante garimpadas, bastante remexidas. Mas há uma continuidade aqui, como é perceptível, e é justamente uma lente, uma grande ocorrência aqui, mais ou menos linearizada, de quartzito ferruginoso,
que gera um manto de intemperismo muito profundo e muito friável, já que é composto basicamente por areia, sem a agregação, então, do material argiloso, que acaba dando mais estabilidade ao solo. Então, o afluente do Ribeirão do Mango encontra esse material mais frágil, que acaba acelerando o seu processo de recuo, né, da sua cabeceira, além da diferença do poder energético dado por um maior gradiente, né, em relação ao seu nível de base comum, que acaba dando então um maior poder de dissecação para a bacia do Ribeirão do Mango. A própria forma da bacia do Rio Maracujá acusa esse processo de perda de áreas de drenagem. Parece ser então não só para a bacia do Ribeirão do Mango, mas também para outra bacia vizinha, né, no divisor do lado oposto. Geralmente as bacias de drenagem elas são crescentes, né, a partir do exutório em direção às cabeceiras. Nesse caso aqui, a bacia é crescente até um determinado ponto, depois ela vai afunilando até que nas suas cabeceiras ela é bastante estreita, bastante reduzida em relação ao restante da bacia.